Boa tarde, meus amados irmãos, meus amigos. A paz do Senhor para todos. Mais uma tarde gloriosa de final de tarde, de sábado. E nós estamos aqui para pensar mais um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje, especialmente no capítulo 18, versículo 14 de Gênesis. Gênesis, capítulo 18, versículo 14, que diz assim, a primeira parte só. É uma pergunta. Existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? É a pergunta feita. Mas essa pergunta chega depois de uma história linda que acontece com o nosso irmão Abraão, o patriarca Abraão. Diz o texto que ele está sentado à porta da sua tenda e ali, na porta da sua tenda, um pouco mais distante dele, não muito distante, próximo a ele, se apresenta a figura de três pessoas, Jesus Cristo mais dois anjos. Né? É uma das aparições de Jesus no Antigo Testamento. E Abraão vai até eles e oferece a eles um banquete, e eles esperam pelo banquete. E Abraão fica o tempo todo ali servindo a eles o pão, servindo a eles os cabritos, né? Cozidos, assados, e o leite e a bebida, de modo geral, e ali Abraão como um garçom de pé, atendendo ao Senhor e a sua comitiva que estava com ele. Essa ação de receptividade de Abraão, o carinho que Abraão teve em trazer, em preparar alimentos para o Senhor, em cuidar do Senhor, o sol estava quente, preparou tudo para o Senhor debaixo de uma árvore frondosa. Então esse carinho, esse respeito, essa dedicação de Abraão gerou no Senhor uma bênção para Abraão. E disse a Abraão, daqui na primavera eu vou voltar aqui e você vai estar com filho. Então Sara, ela ouviu aquilo, a Sara estava dentro da tenda, e ela ouviu aquelas palavras do Senhor e começou a pensar naturalmente. Agora que eu já passei da terceira idade, eu não tenho mais os meus costumes, meu Senhor também já passou muito mais ainda da terceira idade do que eu. E nós vivemos uma vida de amigos no nosso leito, não temos mais o costume do ato conjugal. Como que nós vamos ter um filho? Né? É impossível que agora eu volte a ter, não existe história nenhuma de que tenha acontecido isso, uma mulher idosa e o marido idoso, ela venha ter filhos. Isso é impossível, humanamente falando. Então, um raciocínio, um pensamento normal, certo de Sara. Né? Mas, e talvez Abraão pudesse ter pensado isso também, a Bíblia não diz que ele pensou isso, diz que Sara pensou. Mas talvez ele poderia ter pensado nisso, ainda que ele crê no Senhor e provou isso quando ele foi levar mais à frente, quando saiu da terra e quando mais à frente ele foi levar Isaac para ser sacrificado, ele prova que ele confiava em Deus completamente, entregou o seu caminho ao Senhor completamente. E por isso foi considerado o nosso herói da fé, um dos heróis da fé e o pai da fé, Abraão, porque ele entregou a sua vida, a sua confiança completamente no Senhor. Então a gente vê nesse pensamento aqui, existe alguma coisa impossível para Deus? Para nós é muito fácil, nós que somos crentes, é muito fácil entender que não existe nada impossível para Deus, que para Deus tudo é possível. Quando a gente começa a ler a narrativa do capítulo 1 de Gênesis, que fala sobre a criação e que Deus do nada criou todas aquelas coisas, criou tudo que a gente vê, a gente percebe, para Deus tudo é possível. Né? Mas parece uma coisa difícil de nós compreendermos a ação de Deus e o momento em que Deus vai agir quando nós pensamos nessa resposta. Porque a resposta da possibilidade de Deus, ela estava ligada, esse que é o pensamento, a resposta da possibilidade de Deus estava ligada à impossibilidade do homem. Ou seja, para o homem é impossível a situação de receber um filho naquela condição.
né? É impossível de verdade que um homem tivesse na condição de Abraão e de Sara fosse gerar filhos. Mas para Deus não era impossível, né? A vida não é impossível para Deus, a vida é possível para Deus. Independente de qual seja a vida, independente de onde a vida esteja, né? Se nós confiarmos em Deus, essa vida é possível para Deus. E aí a gente pode falar sobre a evangelização, sobre tudo, sobre missões. Não existe país, não existe nação que não seja possível, que seja impossível de ser evangelizada, né? Nós temos aí a janela 1040, que tem a pior condição, o pior governo no mundo, os piores governos do mundo para a pregação do Evangelho, para a liberdade do Evangelho. Mas, se nós confiarmos em Deus, não existe impossível para Deus, e nós podemos entrar na janela 1040 e proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali. Então, quando Jesus fala que não existe nada, quando Deus fala que não existe nada impossível, né? Quando essa frase é escrita, não existe nada impossível para Deus, não é na possibilidade das coisas que Deus pode fazer, mas esse impossível, o milagre de Deus é na impossibilidade que nós, seres humanos, temos de fazer e de realizar as coisas. Esse é o pensamento, né? Para Deus não existe nada impossível, mas para nós chega um limite. Nós temos um limite. Nós temos, e não deveríamos ter, né, se nós somos filhos de Deus, se nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo, se agora o Senhor habita em nós e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo habita dentro de mim, dentro de cada um de nós, somos servos do Senhor, então não deveríamos pensar ou ter esse pensamento da impossibilidade de alguma coisa em nossa vida. Porque se aquele Espírito que estava desde o início do mundo, criando e formando todas as coisas, está dentro de nós, então tudo é possível, né? E Jesus Cristo fala em João, todas as coisas são possíveis àquele que crê, né? No Novo Testamento, nos Evangelhos. Então não existe nada impossível, mas a nossa limitação é que produz essa impossibilidade. Então chega um momento que nós temos a certeza e até a convicção de que não temos mais nenhum passo para dar, que nós chegamos ao fim do túnel e não vimos luz nenhuma, que nós chegamos ao fim da vida e não vimos o refrigério, a glória, a graça daquilo que nos foi prometido. Então é uma tentativa do inimigo de minar a nossa fé, minar a nossa alegria, minar a nossa confiança no Senhor, no Deus que pode todas as coisas na nossas vidas. Então não existe pecado que Deus não possa perdoar, não existe doença que Deus não possa curar, não existe porta que Deus não possa abrir, não existe ferrolho que Deus não possa quebrar, não existe animal que Deus não tenha poder de dominar, não existe nada na nossa vida, porque para Deus tudo é possível. Então não existe nada na nossa vida que para nós seja impossível, humanamente falando, que Deus não possa realizar, que Deus não possa fazer, porque Deus pode todas as coisas. E o mais interessante de tudo isso é o contexto da história, né? Porque, virando o lado daquilo que nós estamos comentando e pensando agora, né, por ter sido bem recebido, por ter sido respeitado, por ter sido amado, por ter sido alimentado, por ter sido protegido e por ter sido bem atendido, né, no momento que estava passando por aquele lugar, Deus, ele dá uma gorjeta para Abraão, ou seja, ele está sendo servido no refeitório de Abraão, na casa de Abraão, mas ele não sai sem antes dar uma bênção, sem antes pagar por tudo aquilo que ele recebeu de bom de Abraão que estava lhe servindo. E quando ele vai sair, antes dele sair, ele dá a sua bênção, ele dá a sua gorjeta, ele dá aquilo que ele achou que o atendimento merecia para Abraão. E ele diz, daqui a um ano, quando eu voltar, você vai ter um filho, que era a coisa que mais Abraão desejava, a coisa que mais Abraão queria era ter um filho. Ele estava esperando essa promessa, ele estava acreditando que o filho seria Ismael, mas o filho não seria Ismael, o filho seria Isaque. Então, irmão, nós temos aí
um caminhão, um leque de possibilidade, de pensamento nesse simples texto, nessa primeira parte de um texto tão rico, tão glorioso, que fala sobre a impossibilidade de Deus de fazer alguma coisa. Não existe o impossível para Deus, muito pelo contrário, e graças a Deus que não existe impossível, porque se houvesse impossível para Deus, jamais estaria aqui falando para você, né? Jamais você estaria aí me ouvindo, porque nós não tínhamos condições de receber tão grande graça. Então continue pensando, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, e que você compartilhe com esse vídeo, dá o seu like e comente aí alguma coisa para que nós possamos também participar daquilo que você está pensando. Ok? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.